Olá, este é o Revista TST, o programa que te deixa por dentro das principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja o que preparamos para esta edição. SESC deve adotar medidas de segurança radiológica em consultórios de odontologia do Piauí. Auxiliares e líderes de rampa da Azul Linhas Aéreas em Aeroporto Regional de Minas Gerais obtêm direito ao adicional de periculosidade. E ainda, ministro Maurício Godinho Delgado faz um panorama histórico dos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. O Revista TST está no ar. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos do TST. O colegiado manteve a anulação de uma cláusula prevista em convenção coletiva de trabalho que condicionava a estabilidade da gestante à comprovação da gravidez por atestado médico. A repórter Michele Chiapa explica esse caso pra gente. Oi, Michele. Oi, Luana. A cláusula estava na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018, firmada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Castanhal e região no Pará e o Sindicato das Indústrias do Setor. A regra previa a garantia do emprego por 150 dias após o parto. Entretanto, no caso de demissão sem justa causa de mulheres que estivessem gestantes, elas deveriam comunicar a gravidez ao empregador com declaração médica, sob pena de a verba indenizatória ou a reintegração ao emprego serem consideradas indevidas. No pedido de anulação, o Ministério Público do Trabalho argumentou que o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não exige que o empregador saiba da gravidez para que haja garantia dos direitos da gestante. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região no Pará acolheu o pedido para anular a cláusula da convenção coletiva. O TRT condenou a empresa a colar em locais públicos e de acesso fácil cópias da decisão para que a categoria profissional ficasse ciente da decisão e as interessadas pudessem ingressar com ação própria buscando o pagamento de valores referentes à cláusula anulada. Ao recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, o sindicato patronal justificou que a regra foi definida em negociação entre os segmentos econômico e profissional. No entanto, para a relatora do recurso do sindicato na Seção de Dissídios Coletivos, ministra Dora Maria da Costa, os direitos que visam a proteção da gestante e da criança, previstos na Constituição Federal, não podem ser flexibilizados. A ministra lembrou que a SDC sempre foi firme em não admitir a instituição de norma convencional que viole direitos irrenunciáveis. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, SESC deve implementar plano de proteção radiológica em unidades do Piauí. Não saia daí, a gente volta em instantes. O Revista TST está de volta. Fique agora com as notícias de destaque das turmas do tribunal. Começamos com um caso julgado pela 5ª turma. O colegiado reconheceu a validade de norma coletiva que autoriza a compensação de horas extras com a gratificação de função exercida por um bancário do Bradesco. De acordo com a decisão, o valor da gratificação já recebido pode ser abatido do pagamento das horas extras concedidas em sentença. O escriturário trabalhou no Bradesco por mais de 30 anos. Ele tinha jornada de 8 horas e recebia a gratificação de função que ultrapassava 1/3 do salário. Na ação, pediu o pagamento das horas excedentes à 6ª hora diária. O trabalhador alegou que não desempenhava cargo de confiança. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. No entanto, a sentença também permitiu que o Bradesco abatesse os valores devidos a partir de setembro de 2018, quando começou a ser paga a gratificação de função. A compensação está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reformou a sentença por entender que a norma coletiva era inválida. Para o TRT, o valor, denominado gratificação de função, era pago em razão da maior responsabilidade do cargo, o que impediria o abatimento. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho,
o Bradesco sustentou que a cláusula coletiva que instituiu a gratificação é expressa ao vedar a acumulação com as horas extras a qualquer título. Argumentou ainda que a parcela, em caso do não enquadramento em cargo de confiança, corresponde à contrapartida ao trabalho prestado, além da sexta hora diária, devendo ser compensada com o valor das horas extras deferidas. O relator do recurso na quinta turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, afirmou que, conforme entendimento consolidado pelo tema 1046 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, as cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho que afastem ou limitem direitos são válidas e devem ser integralmente cumpridas e respeitadas, salvo quando se tratar de direitos indisponíveis. Na avaliação do ministro, os direitos de natureza essencialmente patrimonial, como no caso, não são indisponíveis. Ele destacou que a cláusula coletiva é uma disposição autônoma, editada com o objetivo de encerrar a insegurança ligada à caracterização das funções diferenciadas, objeto de milhares de ações judiciais na Justiça do Trabalho. De maneira unânime, os ministros da quinta turma entenderam que a lei prevê a possibilidade de os atores sociais definirem os cargos de confiança que integram a estrutura das empresas. Para o colegiado, a eventual descaracterização da natureza desses cargos, por força de decisão judicial, pode implicar a compensação dos valores pagos. Vale lembrar que ainda cabe recurso dessa decisão. Vamos agora à terceira turma, Luana. A Administração Regional do Serviço Social do Comércio, SESC, no Piauí, foi condenada por dano moral coletivo. Na turma, ficou mantida a decisão que também determinou a implantação de um plano de proteção radiológica em todas as unidades que utilizem aparelho de raio-x no estado, entre outras obrigações relativas à segurança das equipes. O repórter Rafael Oliveira tem mais detalhes desse caso para a gente. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho após denúncia de que o consultório odontológico de uma das unidades do SESC em Teresina estaria funcionando sem proteção para radiação. O MPT concluiu que não estavam sendo cumpridas todas as exigências da norma regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho, como o Programa de Monitoração Individual e Diárias, o Programa de Capacitação e o Plano de Proteção Radiológica. Em defesa, o SESC sustentou que a vigilância sanitária da cidade não exigia o plano de proteção radiológica, mas o juízo de primeiro grau não aceitou o argumento e condenou a instituição ao pagamento de R$50 mil por danos morais coletivos, além de cumprir as normas de proteção até então desrespeitadas. No recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí, o SESC alegou cerceamento de defesa porque o juiz havia negado realização de perícia. O TRT, no entanto, observou que, em caso de pedido não atendido, a parte deve requerer a realização de perícia na primeira vez em que tiver de falar em audiência ou nos autos. Porém, a ata de audiência não registrou protestos em razão de decisão ou omissão do magistrado nesse sentido. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro José Roberto Pimenta, relator do recurso na terceira turma, também afastou a alegação de cerceamento de defesa. Segundo ele, houve preclusão, ou seja, perda do direito de se manifestar no processo por não tê-lo feito no momento oportuno. O ministro também observou que não houve qualquer prejuízo objetivo à instituição, porque o objeto da ação não é o pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas o dano moral coletivo decorrente do descumprimento da NR 32, o que torna desnecessária a realização de perícia. Assim, o SESC Piauí foi condenado por dano moral coletivo e terá de implementar normas de proteção radiológica nas unidades denunciadas. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Em outra decisão, a Azul Linhas Aéreas foi condenada ao pagamento de adicional de periculosidade a auxiliares e líderes de rampa do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Ipatinga, Minas Gerais. Conforme laudo pericial, os empregados trabalhavam em área considerada de risco. O caso foi avaliado pela 8ª turma.
Na ação, o Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais argumentou que a atividade era realizada na área externa de abastecimento das aeronaves e que o local era considerado de risco acentuado, conforme atestado em laudo. Em defesa, a Azul contestou o resultado da perícia e alegou que os empregados ficavam dentro dos portões e, portanto, não precisavam permanecer na área de risco, nem tinham contato com inflamáveis ou explosivos. De acordo com o processo, os auxiliares e líderes de rampa da Companhia Aérea Azul carregavam e descarregavam bagagens em aeronaves no aeroporto mineiro. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, reformou a sentença que havia determinado o pagamento do adicional. O TRT entendeu que a conclusão da perícia era insuficiente para considerar que os empregados atuavam de forma habitual ou intermitente em área de risco prevista na norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. O sindicato da categoria recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o ministro Caputo Bastos, relator do caso na 8ª turma, o TRT não poderia desprezar o laudo pericial, uma vez que não foram apresentados nos autos outros elementos probatórios que fundamentassem a afirmação. O ministro explicou que, em relação ao manuseio de inflamáveis para o abastecimento de aeronaves, o TST entende que a área de risco diz respeito à área de operação. Segundo ele, ao se referir à área de operação, a norma não pretendeu restringir sua aplicação a quem efetua o abastecimento, mas também a quem transita na área externa à fuselagem do avião, por estarem todos sujeitos ao risco acentuado de eventual explosão ou incêndio do combustível. Por unanimidade, a turma seguiu esse entendimento e a Azul Linhas Aéreas foi então condenada ao pagamento do adicional de periculosidade aos empregados. Ainda cabe recurso. Vamos fazer uma pausa rápida e no próximo bloco, ministro Maurício Godinho Delgado fala sobre os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a revista TST. Veja outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. A primeira semana do mês no TST foi marcada por eventos em comemoração aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho, completados em 1º de maio. Autoridades dos 3 poderes da República se reuniram em sessão solene para celebrar o código que mudou os paradigmas das relações de trabalho no Brasil. A CLT foi o documento que inaugurou a era da cidadania e da dignidade no âmbito das relações de trabalho do Brasil. Um documento inovador para a época e que veio sendo atualizado ao longo do tempo pela atuação do Poder Legislativo, mas muito também por influência da força das lutas sociais, as reivindicações dos sindicatos, os movimentos sociais, que trouxeram grandes aperfeiçoamentos à nossa consolidação. Então, a comemoração desses 80 anos é um momento de grande alegria pelo compromisso definitivo assumido pelo Brasil com o trabalho decente para todas e todos. Também como parte da programação especial, o Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveram o seminário CLT 80 anos, Dignidade e Justiça Social. As palestras abordaram a perspectiva histórica do trabalho no Brasil, a democracia e os direitos humanos, entre outros temas. Participaram das mesas de debate magistrados, representantes do Poder Executivo e do Senado Federal, líderes sindicais e ativistas. A exposição Construção da Justiça do Trabalho, 80 anos da CLT, também foi lançada em celebração ao aniversário da consolidação das leis do trabalho. A mostra traz documentos e objetos históricos que contam a evolução dos direitos trabalhistas no Brasil. A CLT é composta por mais de 900 artigos que abordam as relações de trabalho individuais e coletivas. E sobre a importância dessa legislação, nós conversamos com o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado, que fez um panorama histórico do tema. Vamos ver. A CLT, ela, como o próprio nome diz, é uma consolidação de uma série de leis que surgiram no país com muita intensidade, como parte de uma política pública explícita e bastante entusiasmada
do governo que assumiu o poder no país com a Revolução de 1930. E nesse governo, liderado pelo presidente Getúlio Vargas, foi criado, ainda em outubro de 1930, o Ministério do Trabalho, na época com o nome de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como é normal, e a partir daí foram feitas várias leis. Foi estruturado um verdadeiro sistema trabalhista, com várias facetas de grande importância. É claro que com alguns aspectos críticos, que são passíveis de serem criticados, mas no conjunto da obra, foi a primeira vez na história brasileira, em 130 anos, 128 anos de país independente, em que surgiu uma política pública clara de inclusão de homens e mulheres, mulheres e homens, trabalhadores no sistema econômico. E uma inclusão com direitos, porque inclusão sem direitos não é inclusão, é exclusão, uma forma apenas diferenciada de exclusão. É importante lembrar, Luana, que em 2017 a Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista, alterou parte da CLT. O ministro Maurício Godinho Delgado também avaliou as mudanças. Vamos acompanhar. A reforma trabalhista é parte de um contexto de tentativa de desconstrução. Infelizmente, tentativa que obteve resultados reais. Desconstrução do direito do trabalho na sua base, na sua essência. São inúmeros aspectos de desconstrução. Vários exemplos de desconstrução. Primeiro exemplo, o enfraquecimento dos sindicatos. Ora, sem o sindicato, o trabalhador isoladamente não tem como negociar com a empresa. Imagine um trabalhador negociar com uma multinacional que tem um faturamento de alguns bilhões de dólares por ano. Né? Isso é uma coisa impensável. Então, a sociedade humana, ela criou nos últimos 150 anos essa figura nova, que é a figura do sindicato, para equilibrar as condições de contratação coletiva e, através dos instrumentos coletivos negociados, os trabalhadores conseguirem obter novas vantagens, novas proteções. Né? Isso efetivamente é fundamental. Entretanto, a reforma trabalhista ela adotou uma estratégia clássica na ciência política. Eu fiz ciência política e fui professor de ciência política por cerca de 15 anos. Clássica na ciência política. Desde o início da história, há 7.000 anos atrás, até agora, recentemente, nessa lamentável guerra que estamos vendo ali na Europa Oriental, né? Que é a estratégia de fazer o cerco da cidade e drenar ou impedir a água e a alimentação da população interna. Isso, praticamente, ao longo da história, levava a uma vitória acachapante sobre o adversário. A reforma trabalhista fez isso. Ela simplesmente eliminou a forma de financiamento do sindicato, que merecia ser criticada, sim, em alguns aspectos, porque favorecia sindicatos sem representatividade. Nesse ponto, ela deveria, sim, ser alterada, mas a reforma poderia ter alterado na hora, na mesma lei, criando a chamada contribuição assistencial ou negocial. E o ministro também falou sobre o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. Vamos dar uma olhadinha. Tenho uma visão otimista sempre. Claro que com pitadas de pessimismo trazidos pela realidade, particularmente de nosso amado país, da nossa amada pátria. Mas acho que o trabalho, ele efetivamente é fundamental para o ser humano, é fundamental para o sistema capitalista
e é também o caminho de assegurar uma sociedade, como quer a nossa Constituição da República, uma sociedade mais livre, justa e solidária. E nas próximas edições do Revista TST teremos uma série de reportagens em comemoração aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. Vamos abordar temas como saúde e segurança, trabalho da mulher, aprendizagem profissional, entre outros assuntos que contam a história da Justiça do Trabalho no Brasil. Com essas informações, nós ficamos por aqui. A gente te espera na semana que vem. Tchau!